Ai. E aí, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Vamos nos apresentar. Para quem está Vamos. entrando agora, nós vamos fazer uma live hoje sobre autoestima. E antes da gente começar, porque para dar um tempinho para o Instagram avisar as pessoas, né, tem mais gente, que a gente começou a live, para mais gente entrar, vamos compartilhar no aviãozinho, compartilha aí com seus amigos, as pessoas mais próximas, que eu vou compartilhar também, né? E, Tá. gente, se vocês puderem compartilhar também, nós ficaríamos felizes. É isso aí, galera. Já pega papel, caneta, se você tiver aí, porque a gente vai dar coisas preciosas aqui para vocês. Muitos esclarecimentos vão aparecer aqui. Isso mesmo. Aí aperta no aviãozinho, manda para os amigos aí. E então vamos. Eu sou a Jéssica Cecília, eu sou psicóloga, sou formada em publicidade e propaganda, com especialização em marketing, e sou life coach. Agora finalizei o curso de psicologia, né, no ano passado, e agora estou fazendo uma especialização, já coordenei grupo junto com a Daiane na PUC, e agora a gente está fazendo especialização juntas no IGP. Nossa abordagem é psicodrama. A Daiane vai se apresentar. Vai, Daiane. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daiane Oliveira, sou psicóloga também pela PUC Goiás. Conheci, né, a Jéssica na PUC mesmo, e lá a gente teve a experiência de dirigir o grupo junto, foi maravilhoso. E hoje a gente também faz junto uma especialização aqui no IGP, né, a abordagem do psicodrama. Se vocês não conhecem, depois é maravilhosa. É um método que tem crescido muito dentro da psicologia. Para quem não sabe, são várias abordagens, né? Tem a psicanálise, a comportamental, a gestalt terapia, e a gente segue na vertente do psicodrama, que vocês vão ver que hoje a gente vai colocar também como que é maravilhoso, qual que é a nossa visão de homem aqui, a gente vai colocar para vocês. Isso mesmo. É, eu não falei, mas eu vou falar, a Daiane também atende. Nós somos psicólogas clínicas, então a gente atende no consultório mesmo. Daiane, a gente tinha conversado antes, né? E que a gente separou alguns tópicos para a gente poder abordar sobre autoestima em várias vertentes, porque tem uma confusão muito grande, né? Sobre o que é autoestima, beleza, feminilidade e tudo isso. É, essas diferentes perspectivas, e vou começar então falando sobre o ideal de beleza que foi construído, né, ao longo do tempo, e você fica à vontade para você falar a qualquer momento, tudo bem? Ok, vamos lá. Vamos lá. Então, hoje a gente tem um ideal de beleza que é uma coisa que foi construída, né, como eu tinha dito anteriormente, que foi construída ao longo do tempo. Antes de começar, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar, que tem uma pessoa aqui auxiliando que vai ajudar a gente para responder com essas perguntas. Olha, tanto que a gente é chique, né, gente? Tá achando incrível. Já temos até assessor, minha irmã. Tem até assessor, que é isso? Então, o ideal de beleza hoje deveria ter um foco mais na saúde, mas infelizmente as pessoas ainda estão trabalhando mais focado no status e na estética. Não é tanto tipo um nariz que faz uma cirurgia para ficar bonito, não tanto levando em consideração a questão da respiração em si. Às vezes acontece, né, até uma perda de cartilagem e tudo mais. Então, assim, hoje em dia a gente tem trabalhado não, as pessoas têm buscado muito mais a estética em si, mas de forma um pouco problemática, do que a beleza em si, de forma para você ser natural mesmo, para desenvolver, como que eu vou te falar? Com foco na saúde, vamos dizer assim. Então, tem a questão de peso, tem a questão de formato do corpo, alimentação, que deveria ser focados em ser saudável. E não só com relação a ficar magro e ser bonito para as outras pessoas, né?
E não tem problema se você é plus size, mas o problema é quando a gente começa a querer que todas as pessoas sejam gordinhas ou quando todas as pessoas sejam magras, porque aí fica uma coisa, vamos dizer, robotizada, meio Playmobil mesmo, né? E a questão de ser plus size é a questão da possibilidade de desenvolver doenças, por exemplo, como diabetes ou então gordura no fígado e essas questões. E aí, pensando nisso, que a gente, conversando, resolveu trazer esse embasamento sobre a história da beleza mesmo, que hoje a gente está nessa vertente, né, da estética, mas da estética virada para o status, e não a estética virada para beleza saudável, vamos dizer assim. Que É. antigamente... Pode falar. Não, só queria, como é que fala? Reforçar aqui com o pessoal que, igual você falou, né? Muito essa questão da beleza ser algo estético, mas as pessoas têm que entender que a autoestima não é relacionada ao externo, muito pelo contrário. A autoestima ela é construída no indivíduo, ela é individual. Então, muitas pessoas estão focadas na questão, né, de beleza, passada, mas eu tô querendo ter uma autoestima e tudo mais. Bom, primeiro que a autoestima ela é de dentro para fora, né? Então você reflete aquilo que está dentro de você. Então você não tem problema de você querer fazer uma rinoplastia, de você querer ter um corpo legal. O problema é que você tem que organizar algumas coisas dentro antes, e é disso que a gente vai falar um pouco mais profundo hoje, para que você reflita e sinta bem com o seu corpo em si, né? Sim, que é isso mesmo que a Daiane falou, que eu comecei falando de autoestima, mas não pontuei isso, que é a questão de que a autoestima está muito mais ligada ao relacionamento que você tem com você mesmo, né? Com as questões que você fala, vou fazer e você faz, por exemplo, você tem um comprometimento real com você, não é uma coisa externa, realmente é isso mesmo, a questão de ser uma coisa interna. Então, cada vez que você, de certa forma, coloca uma coisa que você quer alcançar e que você procrastina, que você coloca dificuldade, que você não cumpre não honra esse contrato que você fez com você, a tendência a sua autoestima ela baixar, de forma geral mesmo. Porque não é... A gente quer essa questão da confusão que a gente faz hoje, né? Assim, as pessoas de modo geral, que a beleza é autoestima, que a autoestima é você ser feminina, você passar um batom, usar um brinco, não sei, você tá com peso X, Y, mas não é. A autoestima é esse relacionamento que você tem. A consequência, né? Isso. A consequência é esse relacionamento que você tem consigo mesmo. Que aí eu vou voltar para a questão da história da beleza, porque a autoestima ela não muda, ela vai ser sempre a mesma coisa. Agora, a história da beleza, a beleza em si, ela já teve diversos padrões em todo o tempo da história. Já teve o padrão de ser gordinho, já teve o padrão de ser muito magro, já teve o padrão de ter o cabelo altão, igual era na era francesa e tudo mais. Inclusive, eu quero dar uma dica de um livro que pode ajudar bastante para entender como a beleza, a história da beleza se modificou ao longo do tempo, que é um livro do Humberto Eco, que ele fala justamente isso. E uma coisa que eu estava conversando com a Daiane sobre essa questão da história da beleza é que antigamente era legal ser gordinho, que na época, na era renascentista, era legal ser gordinho, porque as pessoas trabalhavam, né, para outras pessoas, mas de forma que eles viviam na miséria mesmo, vamos dizer assim. Então, ser esquálido, ser magricelo, ser o padrão de beleza que a gente tem hoje europeu, vamos dizer assim, era considerado uma pessoa doente, porque só os ricos que tinham acesso à alimentação. Então, os magricelos eram os doentes, então não era bonito ser magro. Por isso que você vai ver aí a Mona Lisa da vida, essas pinturas antigas, as pinturas são de pessoas mais rechonchudas, vamos dizer assim. E aí, conforme apesar que não tem um desenvolvimento ainda da igualdade de financeira, vamos dizer assim, mas hoje as pessoas pobres têm muito mais condição de ter uma alimentação legal, boa, que vai satisfazer as necessidades do corpo do que antigamente. Aí mudou, porque agora, para você conseguir ter
perfil de magro, ou você tem que nascer com o biotipo da magreza, né? Que é perna fina, pouco bumbum, pouco peito, a uma altura, acho que de 1,70 para cima. Então, para você ser dessa forma, você tem que ter esse biotipo específico. Ou então você vai se sujeitar a fazer uma academia para fazer uma série de tratamentos estéticos, fazer uma alimentação super regrada, e tudo isso envolve que você tenha uma grana, né? Você não tem como você fazer a manutenção dessa conjuntura de coisas se você não tiver um dinheiro muito grande. Então, assim, para a gente entender que a gente não sabe, talvez daqui a um tempo pode ser que seja ser gordinho de novo. Talvez daqui a um tempo seja. Não sei. A questão, né, Jéssica, é que as pessoas, a sociedade, ela sempre quer ditar regras. É aí que está o grande problema. Porque, olha só, cada ser humano, nós somos seres singulares. Não existe ninguém igual a ninguém. E tem pessoas que têm formato de corpo diferente. Por exemplo, antigamente, as gordinhas, igual a Mona Lisa, né, era sinal porque você era rico, você tinha comida farta. Hoje já inverteu. O sinal de que você é bem é pra você ter fitness, né? E hoje, pra você ter noção, né? As comidas fitness, para você ser fitness, você tem que ter dinheiro. Né? O tanto que o pessoal gasta. A questão da alimentação também é um ponto muito importante de ser ressaltado. Pode continuar falando, é verdade. Né? Então a questão é o seguinte: a partir do momento que a sociedade coloca um padrão, fala, você tem que ser assim, você tem que ser assado, é aí que começa o problema. Porque é igual o psicodrama traz, Jéssica, vamos trazer, é o seguinte, a gente ressalta muito a questão da criatividade e espontaneidade. Então, a partir do momento que a sociedade coloca um padrão e você não se encaixa nele, você vai perdendo a sua criatividade, a sua espontaneidade. Aí você vai deixar de ser você para tentar seguir aquele padrão. E aí que está o problema. Porque aí a sua autoestima vai lá embaixo. Porque o problema da autoestima é que a gente se compara o tempo inteiro. Né? Então a gente fala assim, olha, aquela pessoa é daquele jeito e eu sou desse jeito. Bom, será que eu não estou sendo certo? Será que eu sou errado da história? Será que o meu corpo não é legal? Então eu vou tentar o quê? Correr atrás para me adaptar, para entrar e encaixar nesse padrão. Né? Sendo que a sua individualidade, a sua beleza, ela é única. Então, a sua subjetividade, né? Sim, então isso acaba tirando, como se diz, a sua essência, porque a autoestima, e eu já quero até frisar aqui com o pessoal, a autoestima ela não é construída a partir de frases positivas e de elogios. Eu vou te explicar, vou te dar um exemplo por quê. Que é o seguinte, se fosse assim, o problema da autoestima do mundo estava resolvido, porque olha só, eu posso elogiar a Jéssica aqui agora, acordar todo dia e falar para a mulher dela o tanto que ela é linda, mas a autoestima dela, o problema não vai estar aí, porque a autoestima ela é construída em cima de essência, em cima de talentos e dom. Ela não é construída em cima apenas de palavras. Lógico, né? Assim, a gente não está falando, pelo amor de Deus, né? Você não tem que parar de elogiar, você não tem que parar de reforçar o quanto você ama aquela pessoa, o quanto ela é bonita. Só que eu estou falando que isso não resolve o seu problema de baixa estima, né? Porque a baixa estima é fundamentada nas questões essenciais, que está relacionada a talentos e dons, e nessa questão que a gente está falando, da sua individualidade, né, daquilo que eu consigo ser. Sim, e naquilo que a gente acredita que é. Acredita, mas não é acreditar, eu sei, aquele acreditar falso, é aquele acreditar e sentir. Você tem certeza, você sabe das suas qualidades. Por exemplo, eu sei que meu cabelo é cacheado, então isso aqui é uma certeza absoluta. Então, acreditar como certeza, não é acreditar de, não sei, será que é mesmo? Tem que trabalhar nesse relacionamento intrapessoal, esse é o nome, intrapessoal, que é de você consigo mesmo, lógico, né, que a gente tem que voltar na questão da infância, que não tem como a gente correr daquele negócio, né, da matriz de identidade lá, que é a questão de como que você foi tratado e como você introjetou esse tratamento com relação ao seu corpo, o jeito que você se porta, o jeito que você fala, o jeito que você se põe perante a sociedade. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que esse relacionamento interior seu, a autoestima está ligada a esse relacionamento interior, interno seu, mas que o jeito que você foi tratado, o jeito que você foi criado interfere na sua autoestima, que assim, no decorrer da infância a gente não vai ver tanto,
Mas conforme for chegando a adolescência, a idade adulta, aí que a gente vai começar a observar se realmente essa família, esse lugar, né, que a criança se desenvolveu, se foi, se alimentou a pessoa das coisas que ela precisa para se tornar uma pessoa com desenvolvimento bom, cognitivo, forte, com autoestima boa, que isso aí reflete muito, Sim, né? e as conservas culturais, esses padrões que a gente está falando que a sociedade nos impõe, ela acaba tirando a nossa espontaneidade, e aí a gente pode até entrar um pouco nessa questão de quando que a beleza passa de ser para a gente apenas algo que a gente tem que usar e a gente começa a ser escravo da beleza, né? Por exemplo, Sim. a questão não é que, por exemplo, eu uso a maquiagem, a tecnologia é ótima, ainda bem que existe rímel, batom, né, cabeleireiro, pra gente acentuar a nossa beleza. Agora, o problema tá, bom, e se eu não consigo sair de casa sem colocar uma maquiagem? Então, eu já estou me tornando uma pessoa refém, né, da beleza, né, da beleza exterior, né, que a gente está falando, essa beleza aqui como utilidade. Então, eu fico amarrada nessa questão e às vezes eu não consigo me sentir bonita quando eu não estou usando a maquiagem. Ou então você não honra com seus compromissos nos horários certos, porque você não consegue chegar no lugar, porque tem que estar perfeita, fisicamente falando, né? Então, esse cuidado é uma coisa que a gente tinha até comentado da questão do casamento, tanto que o casamento, a festa de casamento em si, é um ritual, é uma coisa legal, bacana de acontecer, mas o tanto que hoje a indústria, vamos dizer assim, a indústria da beleza, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro em cima desse ideal de beleza que a gente vive hoje, que você passa o dia inteiro dentro de um salão de beleza, a noiva, as madrinhas, os convidados, passa o dia inteiro num salão de beleza e às vezes você vai ficar naquele casamento umas 2 ou 3 horas, ou seja, foi muito mais cansativo a preparação para o evento do que o evento em si. E às vezes você vai estar tão cansado, que foi uma coisa até que eu falei com a Daiane, assim, que no meu caso, Jéssica, eu me cuido, eu que faço minha maquiagem, eu que me organizo e tudo, que para mim, Jéssica, ir para um salão de beleza e ficar lá o dia inteiro por conta de... Eu saio de lá exausta, eu vou sair de lá e vou querer dormir, eu não vou sair de lá e querer ir para lugar nenhum mais, entendeu? Então, assim, o tanto que esse ideal de beleza, da perfeição, tanto que ele é massacrante, que é essa questão da utilidade também que você está falando, né? Que é a questão de ou você usa a beleza ou a beleza que te usa. Sim, né? Perfeito. E é justamente nessa questão de, por exemplo, você gastar muito mais tempo, às vezes, se arrumando do que você realmente aproveitando aquela festa. Hoje tem pessoas que vai na festa simplesmente para mostrar que tá lá, eu tô fazendo a make, ela faz todo o make-off, né? Do vestido, da maquiagem, às vezes os homens, né, vai na barbearia, mas chega lá no casamento, não aproveita a festa, e mesmo assim ainda fica procurando, nossa, poderia ter me arrumado mais, né? Então, ainda é porque, assim, ó, essa questão da beleza é a questão do perfeccionismo, porque, olha só, a gente tem que entender que nós somos seres humanos imperfeitos, e não existe ninguém perfeito. Né? Então, essa busca pelo perfeccionismo, pela beleza ideal, né, por alcançar esse padrão, ela é infinita. Porque todo dia tem uma roupa nova, todo dia tem uma tecnologia nova, e aí você nunca está contente com aquilo que você já tem. Porque essa questão da beleza, as pessoas têm uma distorção da imagem delas, né? É igual aquelas pessoas que têm anorexia. Daiane, deu uma cortadinha, volta um pouquinho, que é que você falou que deu uma cortada no áudio, no som. Onde eu parei na questão da distorção da imagem das pessoas, né? Então, essa busca pelo perfeccionismo, ela é infinita. Porque, por exemplo, sempre surge algo novo, sempre vai surgir um padrão, do mesmo jeito que a gente acabou de falar, que antigamente era gordinho, que era bonito, hoje é magrinho, amanhã pode mudar. Mas você tem que estar bem consigo mesmo, para quando essa estação mudar, você não fique para trás ou não fique com a autoestima lá embaixo. Porque, por exemplo, né, você lutou tanto para ser magra, e na hora que você conseguiu falar, não, agora a moda é ser gordo, e aí? Será que a autoestima está relacionada a isso? Né? Então, muitas pessoas elas se olham no espelho e não gostam do que vem. E sabe o que é interessante? Existe um ditado aí, Jéssica, que o povo fala, não sei se você vai se lembrar, que fala assim, né? Que os nossos olhos são janelas da nossa alma.
Sim. Então, se você olha no espelho, seus olhos estão vendo a tua imagem, está refletindo, será que não é a sua alma, né, que não está bem construída? Porque aí a beleza, porque a gente é um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, Sim. se eu olho e não me vejo, isso vai refletir no meu externo, né? Eu quero até dar uma questão pessoal que minha, não sei se pode, mas eu acho que vai. Você deu um exemplo pessoal seu, eu acho que pode, né? O pessoal em Deus mas eu acho assim, porque acho que é melhor a gente dar o exemplo da gente mesmo, né? Vamos falar mal da gente mesmo, deixa os outros pra lá, mas vamos falar da gente mesmo, que a gente sabe, acho que as pessoas que a gente conhece melhor somos nós mesmos. Então vamos. O exemplo é o nosso, quando entrei na minha adolescência, quando entrei na minha adolescência, na festa de 15 anos, eu não gostava nem de olhar minhas fotos, porque eu estava bem acima do peso. Teve uma época que eu literalmente, meu apelido era Bela Feia. Eu usava o cabelo igual o dela e usava aparelho. Então, assim, pensa, eu era muito desleixada comigo. Mas, à medida do tempo em que eu fui me autoconhecendo e que eu fui melhorando a minha relação comigo mesma, automaticamente eu comecei a me cuidar, a me arrumar. Lógico, hoje eu também não sou, né, isso tudo, mas eu melhorei demais. Depois eu posso até colocar uma foto da feia mais dela, porque era igualzinha a ela, só faltava o óculos, mas o cabelo, o aparelho era igual. Então, assim, à medida que você vai tendo essa relação consigo melhor, esclarecendo aquilo que está refletindo na sua alma, automaticamente você vai se cuidar, porque muita gente é desleixada, porque por dentro está tudo acabado, então ela não tem força para se cuidar, para se achar bonita, porque internamente elas não estão bem consigo mesmo. Sim. E essa questão da janela ser os olhos da alma, parando um pouquinho, se alguém tiver alguma pergunta relacionada à autoestima ou alguma coisa que a gente está falando aqui, pode mandar que a gente vai ler no final e responder também as perguntas. Quando a pessoa está triste, quando ela está depressiva, né, que hoje em dia principalmente está acontecendo muito pelo fato da gente estar passando por essa pandemia, essa quarentena, isolamento social, é visível nos olhos dos olhos das pessoas, dessa pessoa que está passando por isso, que tem uma tristeza ali. Assim, né, nesse caso específico, a pessoa realmente ela não vai dar conta de se cuidar de forma nenhuma. E aí, conforme o tempo for passando, que ela não for lidando com essa situação, que a terapia pode ajudar, né? Qualquer coisa tem eu e a Daiane, nós estamos aqui disponíveis, claro que a gente não pode esquecer de fazer nosso marketing, mas é visível que a pessoa não vai dar conta, só que assim, ela tem que fazer um tratamento, ela tem que buscar uma ajuda de alguma forma, porque conforme o tempo vai passando, a situação dessa pessoa vai piorar, né? Aí é onde ganha peso, onde perde pessoas próximas, vai se fechando, enfim. Mas, assim, é diferente da pessoa também, assim, é porque a gente está falando de dois extremos, né? Do extremo da pessoa que quer ser a perfeita e do extremo da pessoa que também já não quer saber de nada. Que a gente tem que entrar aqui no caminho do meio, mas sempre respeitando essa questão da autoestima, que é você estar bem consigo mesmo. Não pode nunca, né, perder esse caminho. Existe uma analogia que o pessoal fala que é muito pertinente a respeito de que o nosso corpo é uma casa, e realmente é. Então, como é que eu vou morar numa casa, né? Eu tenho que ir consertando os alicerces, ele tá meio quebrado, às vezes tem uns cupim ali que estou precisando. Então, eu preciso organizar e cuidar dessa casa, porque eu moro. É a mesma coisa, eu moro nessa casa. Né? Aí tem pessoas que falam assim, né? Uma pessoa comentou esses dias aí numa foto, nessa postagem, falou, nossa, a autoestima é algo que faz tempo que eu nem sei o que é, né? Então, o que está fazendo essa pessoa de deixar o próprio lugar onde ela mora, né? Totalmente desmoronando? E aqui, gente, eu não estou falando, igual a Jéssica falou, estou falando de extremos. Eu estou falando que tem que ter, sim, um autocuidado, a sua apresentação, né? Como que você vai se relacionar com o outro, se você não se sente bem ou se você não está apresentável. Então, existe essa apresentação, mas não que a sociedade impõe, né? Que é algo doido, né? Extremista, eu tenho que estar bonito sempre, eu não posso sair de casa sem uma maquiagem. Não estou falando aqui de uma questão que você fica escravizado, né? Por esse padrão de beleza. Eu estou falando de uma coisa que você tem que ser livre, mas começa de algo de dentro para fora.
Sim, e igual a Jennifer comentou aqui agora, a primeira casa é o corpo e depois a casa que nós moramos. Agora, se você não cuida bem nem do seu corpo, como que será que tá essa casa sua? A casa interna e a casa externa, né? Porque a gente tem esses dois lugares que a gente percorre, assim, que a gente tem um convívio diário. Então, a questão que a gente pode voltar nessa questão da beleza, ela tem que ser uma coisa para ser útil para você de alguma forma, e não para te escravizar. E que beleza é diferente de autoestima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tipo, bem isso mesmo, não tem nem o que dizer. Né? Uma coisa que a gente estava falando, que a gente tinha comentado da pessoa real versus personagem. Era isso que você ia entrar? Pode entrar, pode puxar aí, já que você Não, mas bom. pode falar. Tá, então o que acontece, né? Nesse movimento que a gente faz para chegar, né, nesse padrão de beleza, muitas das vezes a gente utiliza algumas máscaras, né? A gente se coloca ali o tempo inteiro que tá bem para esconder o que tá de trás, né? Então a gente já viu aquelas pessoas que em todo ambiente que ela vai, ela é uma pessoa. Ela tá assim. Tá o tempo inteiro assim. E aí, por quê? Porque dentro dela ela não tá bem resolvida, né? Com quem que ela é. Então, por exemplo, se eu vou em casa eu sou uma pessoa, no meu trabalho eu sou outra, né? Na rua com o meu vizinho eu ajo de uma forma, porque na verdade ela tem um medo de demonstrar aquilo que ela é, a originalidade. Fala, não, eu tenho que ser desse jeito. Então, se eu me demonstrar realmente quem eu sou, as pessoas não vão me aceitar, né? Então, eu fico com medo dessa rejeição. Será que se meu marido me vê sem maquiagem, ou se aquela pessoa me vê desarrumada, será que eles vão pensar de mim, né? Então, essas máscaras que a gente vai criando para esconder alguns defeitos, algumas coisas que a gente acha que o outro não vai aceitar. Sim. E aí o Moreno fala da questão dos papéis, né? Que nós exercemos vários papéis, mas que a gente nunca pode perder a nossa essência. Que aonde a gente for, onde a Jéssica for, ela vai continuar sendo a Jéssica. Não, ela não vai virar, sei lá, a Paula Bratti, por exemplo. Ela não vai virar outra, a Gisele Bündchen, onde ela for, ela vai virar outra pessoa. Não, a Jéssica, onde ela for, ela vai ser a Jéssica. A Daiane, onde ela for, ela vai ser a Daiane. E ela vai se portar da mesma forma, assim. Da mesma forma, honrando as suas qualidades, as suas características, né? Não é se perdendo, por exemplo, eu gosto de preto, mas aí eu ando com uma pessoa que só gosta de roupa azul, aí eu vou começar a só gostar de roupa azul e falar mal do preto. Não. Eu tenho a minha personalidade, que ela é assim, e eu gosto, tenho os meus gostos, e a pessoa tem a dela, e a gente vai conviver bem, sem precisar virar outra pessoa para poder ser aceita, não tem necessidade. E uma coisa que me ocorreu agora, Daiane, que a gente não tinha comentado, mas que é importante, que a gente vê que a gente começa a criar as máscaras, as máscaras, as personas diferentes, porque a gente mesmo não se aceita. Esse que é o grande problema. Se a gente se aceitasse, a gente ia bancar, porque esse é o grande diferencial de quem está integrado, né, perfeito, assim, nessa integração do ser você mesmo, não importa onde seja, você se aceitar. Se você aceita, eu falo alto, eu, Jéssica Cecília, falo alto, rio alto, eu sou escandalosa, então eu vou ter que aceitar, eu tenho que me bancar, eu vou ser assim na igreja, eu vou ser assim no meu trabalho, eu vou ser assim conversando numa live, eu vou ser, entendeu? Essa é uma característica minha. Agora, o dia que eu achar que eu não preciso dessa característica, eu posso mudar, eu posso mexer com isso, mas isso é uma coisa que faz parte de mim. Então, assim, é se aceitar. Você não se aceita, e aí você coloca um monte de máscara, e aí as pessoas também não vão te aceitar, porque as pessoas enxergam que aquilo ali que você tá passando não é a realidade. É superficial, é falso. Você não consegue criar uma relação íntima com o outro, porque você vai estar demonstrando para ela aquilo que você não é, né? Então as pessoas percebem algo inconsciente, né? Que acaba nesse movimento aqui que a gente faz de se relacionar, tem aquela questão da pele. Você sente empatia para o outro, né? Pela forma dela falar, o jeito dela falar, o olhar diz muito sobre você. Tem gente que não consegue nem encarar, assim. Já viu que as pessoas, você fala, olha aqui no olho, a pessoa fica desviando o olhar. Então tem muito essa questão.
Tem uma pergunta aí, não tem, Jéssica? O pessoal mandou aí. Tem. Qual o limite entre a autoestima e o egocentrismo? Foi bem uma coisa que a gente conversou naquele dia, né? Ah, posso começar ou tu quer começar? Pode falar. Pode falar? Então, bom, o egocentrismo ela parte de uma coisa que todo ser humano tem, que é o ego. O que é o ego? O ego é nada mais, nada menos que o meu eu. Então, o que acontece? Se eu tenho o meu ego muito inflado, por exemplo, se eu acho que eu sou bom demais, que eu sou o cara, eu vou acabando me tornando uma pessoa egoísta e narcisista. Então, eu não vou pensar no outro, eu vou pensar só em mim. Porque eu tenho um ego muito inflado. Inclusive, é um tema que a gente ama também, né? Os psicopatas. Eles são altamente narcisistas, porque eles fazem tudo simplesmente pensando em si próprio. Né? Então, a autoestima, ela está mais ligada em como você se percebe, sabe? Em como que é o seu relacionamento com você mesmo, só que, tipo assim, ao mesmo tempo eu consigo me relacionar com o outro. Eu não vou passar por cima do outro por conta de alcançar o meu objetivo, eu não vou ser egoísta, eu não vou falar mal daquela pessoa para me sentir melhor, superior, porque eu sou bem comigo mesma, eu me aceito, então eu não preciso forjar o outro, eu não preciso derrubar o outro para me sentir bem. É aí que está a diferença de eu ser egocêntrico e de eu ter uma autoestima legal, né? Uma autoestima, como se diz, saudável, né? E não uma autoestima egocêntrica, né? Que quer sempre estar se sentindo superior ao outro, porque isso aí já leva até a outro tipo de patologia, né? Uma pessoa que está o tempo inteiro querendo ser melhor do que o outro, já prova ali que ela tem baixa estima, é o contrário, né, dela. Geralmente é o contrário. Que é uma coisa que na verdade é uma série de confusões, né? E aí o narcisismo, que a gente tinha falado aquele dia também, que veio do mito do Narciso, que ele se achava tão lindo, tão maravilhoso, tão incrível, que ele ficou olhando ali pro lago, pro reflexo dele, caiu dentro da água e morreu afogado, por isso que tem esse nome. Que ele ficou delirando ali, né, naquela beleza incrível que ele tinha. Então, ficou impressionado, isso mesmo. Sou tão lindo, gente. Estou impressionado com a minha beleza. Eu vou morrer por causa disso, entendeu? A pessoa morre. E tem aquele filme, né, que você pode falar do filme que a gente Obsessão, como é que é aquele da loira? Esse filme é ótimo, né? Tava entre o top 10 da Netflix, você que me indicou, aquele filme é perfeito, né? Que eu achei ótimo o jeito que você explicou. Fala aí. Foi muito bom. Bom, ela foi criada por uma mãe super controladora e perfeccionista. Então, o que ela fez? Ela foi crescendo, né? Então, gente, você tem pais muito controladores, cuidado, senão seu filho vai crescer uma criança manipuladora e perfeccionista. E o que acontece? Ela não aceita, né, a separação, o divórcio do marido, e aí a mãe dela vai visitar ela na casa, sempre vai orar a prataria, olha, a mãe dela é impecável, e ela é super exigente com a filha dela. O cabelo tem que estar impecável, tudo tem que estar impecável, a beleza dela, tudo perfeita. E aí no final do filme acontece tudo, eu não vou falar para vocês, tem que assistir, esse filme é ótimo. O que acontece? Numa briga que ela tem com a mulher lá, a mulher acaba ferindo o rosto dela, marcando o rosto dela. E ela é tão impressionada com a beleza dela que ela não consegue conviver com a imperfeição. Então, quando ela se olha no espelho e vê que aquela cicatriz foi profunda, né, que ela não ia conseguir tirar aquilo, que ela ia ficar marcada o resto da vida dela, sabe o que ela faz, gente? Ela simplesmente se mata. E o melhor, ela tinha a filha dela. Ela pede para a outra o seguinte: olha, cuida da minha filha e não deixa que a minha filha veja a minha última imagem desse jeito, ou seja, deformada. Com um corte. Então, um corte no rosto, né? Então, a beleza para ela chegou a um extremo tão grande de exigência, e isso cobrado pela mãe. A gente tem que entender que nosso relacionamento, pai e mãe, querido, influencia muito. É a base. É a base. É a base. O nome do filme que tá perguntando aqui é Paixão Obsessiva. O nome do filme. Ele é bem a psicopata mesmo, assim, no nível do narcisismo mesmo, assim. O que a gente ia falar mais? Da questão da autoestima relacionada às redes sociais, né? Também.
que a gente tem a rede social cria uma ilusão na nossa cabeça que a vida da pessoa é de acordo com aquele feed ali. E ali, o que a gente vê nada mais é do que um milésimo de segundo da vida dessa pessoa. Ela pode terminar de tirar aquela foto ali e viver a vida dela, e a vida dela pode ser tão perfeita quanto ela possa, e pode ser também uma merda, com perdão da palavra, mas é isso aí mesmo. E aí, o tanto que esse ideal de beleza, esse ideal de perfeição tem gerado ansiedade, né? Gerado depressão, estresse. E agora que a gente está nesse isolamento social, na quarentena, que a gente tem muito mais acesso às redes sociais, isso está aumentando drasticamente. Você tinha até falado de um número, não tinha, Daiane? Relacionado a isso? A questão da ansiedade relacionada às redes sociais, uma coisa assim? Sim, não, eu não lembro dessa parte. Enfim, era só uma porcentagem aí, mas não vem ao caso. Mas, assim, é óbvio que a gente está tendo muito mais acesso hoje do que há 4, 5 meses atrás da internet, porque hoje o que a gente tem para fazer praticamente é isso, ou ler um livro, né? Mas, assim, o brasileiro lê pouco livro, mas todo mundo está online o tempo todo. Porque, assim, né? as redes sociais, ela trouxe uma questão muito imediatista, né? Então, eu tenho que estar o tempo inteiro acompanhando. Isso, o tempo inteiro acompanhando. E só que, assim, nessa questão da beleza, a gente tem que lembrar que a beleza, ela vai acabar. A idade chega para todo mundo, né? Então, as pessoas, elas estão em busca de algo que é passageiro. E elas acabam esquecendo de construir relacionamentos estáveis e gastar o tempo com o que realmente importa. Porque, olha só, vamos falar da beleza verdadeira? Olha que legal. Se essas pessoas não fossem criativas, igual Picasso, igual a pessoa que inventou o perfume, que inventou a maquiagem, se elas tivessem se deixado levar por essa sociedade conservadora, extremista, né, no caso, né, essa sociedade que quer empregar padrões, que você tem que ser A ou B, você vai deixar de exercer a sua criatividade e você vai deixar de demonstrar para o mundo aquilo que você tem de melhor, porque você é único, né? Então você não pode ficar preso, por exemplo, ao tamanho, ao número da calça que você veste. Você não pode se reduzir apenas a uma maquiagem, a uma roupa de marca, né? Estabelecido, né? Por outras pessoas, que começou do nada. Porque se for olhar a Dolce & Gabbana, essas marcas, o cara começou do nada. Era como se fosse um vendedor ali da 44, que é famoso para quem é aqui do Goiás. E ele foi expandindo. Então, a gente não pode perder a nossa criatividade e deixar e construir a nossa autoestima naquilo que a gente verdadeiramente nas nossas essências, no nosso talento, no que a gente realmente é bom. Acho que o melhor antídoto para você resgatar e começar a voltar a sua autoestima, você que hoje não se vê, se olha, não gosta do que vê, é começar, o que eu tenho de melhor? Qual que é o meu talento? Né? O que eu posso fazer? Uma coisa que a gente ficou pensando, assim, porque as pessoas vão só assistir a live aqui, mas a gente queria deixar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que a pessoa pudesse tomar um segundo passo a partir disso. E essa colocação que a Daiane está fazendo é justamente isso. Tipo assim, o que a gente pode pensar hoje para a gente trabalhar a nossa autoestima, para a gente ser o mais honesto possível com a gente, segurando a onda mesmo, gente. Ó, vamos se garantir mesmo. Com essas perguntas. Essas perguntas são uma ótima forma de começar mesmo, né? Sim, a gente está aqui para esclarecer, né? Porque, assim, a gente está falando aqui da questão da autoestima, mas as possíveis causas que a gente pode trazer, a gente falou de muitas coisas que podem enquadrar. Por exemplo, a pessoa, às vezes, vive nesse movimento de fuga, ela não quer, por exemplo, demonstrar quem ela realmente é, com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada, né? Fuga da realidade. Então, assim, eu vou gastar muito tempo preocupando, por exemplo, em ter um corpo legal, porque só se eu... Não, e olha que doidura. Tem pessoas que pensam assim, olha, quando eu for magra, aí eu vou namorar. Quando eu tiver um tanquinho... Que aí também é uma coisa que a gente vai falar na próxima live, já vamos convidar as pessoas, que na próxima live a gente vai falar sobre felicidade, né? Que é isso aí, felicidade. O que é felicidade? Como que a gente chega à felicidade?
entendeu? Não. Que é isso aí. Não vou dar spoiler, não, mas é isso aí. Que é o objetivo. Qual que é o objetivo? Para que você só vai ser feliz ou você vai ter autoestima só se você estiver usando 38, número tal, calça tal, Né? né? Não, e outra coisa, Jéssica, que me veio aqui você falando, é que as pessoas sempre atribuem a autoestima para o outro. Né? A Sim, autoestima não é construída pelo próximo. Né? Esquece isso, tira esquece né? isso. A autoestima não tem nada a ver com o outro. Né? A Sim. autoestima tem a ver comigo mesmo, com a minha individualidade. Então, eu não posso esperar que o outro me atribua um valor. Eu já sou valioso. Né? E o outro tem que Sim. reconhecer essa beleza. E se não Né? reconhece, tchau. Que aí também vai para outra live, que é do Sim, relacionamento abusivo. Se não reconhece o valor que a gente tem, tchau. Né? Porque aí eu vou não. caçar quem me reconhece e o valor que eu tenho. É igual você falou, essa questão que os talentos realmente são, os talentos e a subjetividade são coisas únicas. E, tipo assim, se você não está se expondo, se você não está mostrando isso pro mundo, é uma estrela a menos que vai brilhar no céu, porque só tem você que é assim. Sim, não tem E se mais você não ninguém. se dispõe, não tem mais ninguém. E se você não se dispõe, como é que vai ser? Seu Né? DNA é único, sua digital é única, né? Então, é quando você fica escondido atrás dessas máscaras, atrás desses medos, com medo de ser julgado pela sua aparência, com medo de ser julgado pelo jeito que você fala, ou porque você não nasceu com cabelo liso, ou porque você não nasceu com aquele tal biotipo, você está deixando de atrair. Porque, olha que doidura, Jéssica. No final das contas, os relacionamentos, a gente fica com aquela pessoa, não é pela beleza. Já parou para pensar? Sim, Quando a gente vai sim. elogiar, fazer declaração de amor um para o outro, no casamento, o que a pessoa fala? Fala das características da personalidade. Olha, eu tô com você há tanto tempo, porque você é alegre, porque você é encantadora, porque você é educada. Ele não vira e fala assim, olha, eu tô com você, me apaixonei, porque assim, o homem, ele apaixona pelo que vê. E a mulher apaixona mais pelo que ouve, né? Mas o homem, quando vai se declarar, não é assim, né? Tô dando um exemplo, não é, como diz, Sim, algo não único. Tem é 100% isso, uma é. regra, isso, não é uma regra, É, né? Tô dando um exemplo aqui. Então, ele vai olhar para a mulher, vai se declarar e falar assim, olha, o tanto que, né, que eu me apaixonei porque seu cabelo loiro, esse olho verde, então vou ficar com você, não. Isso chamou a atenção. Né? Mas na hora que você vai conversar, já vê aquela povo fala assim, nossa, aquele cara é gatinho, tá lá na balada. Mas quando o cara abriu a boca, pelo amor de socorro, Deus, socorro. Mas deixa é eu isso ir. mesmo. Nossa, cara. O Então, relacionamento vai se desenvolvendo no convívio, né? No convívio e na demonstração do seu ser verdadeiro. Porque também ser superficial, pensa o tanto que dá trabalho, você tem que segurar 4 máscaras, 5, 6, 10, 20. Por isso que a pessoa tem uma ansiedade aí, passa mal, porque é muito difícil ter que segurar esse tanto de máscara. Tem que ser tantos personagens. A pessoa merece um Oscar, né? sim, é muito difícil, é muito cansativo, né? Suga muita energia, você tá o tempo inteiro querendo manter a aparência e não transbordando a tua essência. É Nossa, disso que o mundo vamos fazer uma camiseta. Mas foi muito boa a até frase, é isso mesmo, é isso mesmo. tem que É isso ser, mesmo. cara. As pessoas ficam buscando muito, sabe, naquilo, nem tudo que reluz é ouro. Né? Então você está aí, às vezes, gastando seus dias, o seu dinheiro, o seu recurso, a sua vida, né? Tentando demonstrar alguém que você não é, tentando gastando rios de dinheiro com estética, quando às vezes você precisa parar um tempo. Não estou falando que você não tem que se cuidar. A gente falou Sim, aqui no início, né? Isso é consequência. é. O que eu estou falando é que você não pode trocar, não precisa trocar. Eu não preciso, para mim estar bonita, eu não preciso negociar ou preciso colocar em xeque os meus relacionamentos íntimos, o meu tempo com a minha família, o tempo que eu posso gastar com o meu talento. Já parou para pensar que aquele dinheiro que você está gastando 10, 5, 6 mil, 8 mil reais numa bota, poderia estar investindo num sonho seu, que você esqueceu que isso que ia fazer sua autoestima levantar, que a bolsa não vai Sim, suprir sua autoestima, e você podia estar gastando aquele dinheiro construindo aquele projeto, porque você descobriu o seu talento e aquilo você ama fazer. Né? Então aquilo não vai ficar sim. algo. Porque tudo aquilo que você ama, ele passa a ser algo prazeroso, deixa de ser um trabalho.
Então, tem muitas pessoas gastando muito trabalho, muito tempo, focando no exterior e esquecendo do interior. Sim, igual uma coisa que está sendo muito relatado é que as pessoas estão, como estão ficando mais em casa por causa do isolamento, né? As pessoas não estão se cuidando, que as pessoas estão, não pode. Aí também entra a questão, que aí não toma um banho por dia, ou nem toma banho, ou então não passa um batom, não passa um creme, porque ninguém vai me ver, para que eu vou fazer isso? Então, Nossa, você assim, tá falou vendo que tá tudo. totalmente A descolado. beleza ligado no outro. O outro não vai me ver. E Sim, aí, se o outro me vê, eu tô bem. Então, não vou esperar o sim, outro me elogiar para me passar um batom. E mesmo se não me elogiar, não tô esperando isso daquela sim. pessoa. Então, a minha beleza, minha autoestima não está relacionada ao outro. Está me relacionada como eu me vejo, como eu me sinto. Né? É Sim. isso aí, perfeito essa pontuação sua aí. E uma coisa também que a gente tinha colocado aqui no nosso roteiro, a coragem para lidar com as coisas sem tanta fuga, de se assumir sem ficar inventando desculpas, igual essa desculpa de, ai, não vou me cuidar porque não vou ver ninguém, ai, mas eu só faço isso porque eu vou para tal lugar. Não, gente, tem que primeiramente, é igual a gente falou anteriormente, a nossa primeira casa que a gente tem é nosso corpo. Será que você está cuidando bem dessa sua primeira casa? E se você não cuida bem da sua primeira casa, como é que você vai cuidar bem da segunda, que é a casa exterior? E como é que, né? Como é que vai ser essa intermediação de espaços? Como é que você vai lidar com o que está fora? Então, assim, agora quem já assistiu essa live não pode, tá proibido de confundir autoestima com beleza, pelo amor de Deus, me ajuda a te amar aí, né? Não tá proibido. Não, mas Mas assim, ficou também super claro. vamos falar, reforçar. Quem quiser fazer pergunta, que a gente vai estar respondendo as perguntas também. Pode falar, Daiane. Vamos ver se tem algum homem aqui. Ver se tem algum homem aqui. Quem tiver algum homem, se manifeste aí nos comentários, deixa um Tem, tem, joinha. tem, tem Tem? alguns aqui. Tem alguns aqui, estão Tem. concordando com a gente aqui. Então, e como que fica essa questão desse ideal, né? Porque a gente falou aqui, né, de quantas pessoas estão modificando as suas vidas, homens, mulheres, que deixam de ter relacionamentos íntimos, muda a sua vida inteira para tentar se adaptar nessa beleza, buscar esse padrão que um dia vai acabar, tá? Assim como a morte, tá? Beleza. Ninguém vai escapar de envelhecer, é um dos processos da Sim, vida, né? é um Agora, fato. Agora eu quero falar para vocês, meninos, o tanto que esse padrão, né? Porque o homem também hoje, né, Jéssica, ele é muito exigido. As Sim. barbearias aí, as barbearias é muito mais legal que Lindas, o né? A gente salão. quer mudar lá pra dentro. A gente quer mudar lá pra dentro das barbearias. Tem lugar mais legal que essas barbearias? Faz a Barbie, joga um sinuca, conversa, né? Antigamente. Então, os homens eles estão buscando, porque existe também essa exigência da sociedade em relação aos homens. Né? Homens malhados, existe um preconceito, tem muita música aí falando dos gordinhos, né? Então, assim, tudo que a gente está falando Sim, se encaixa também na questão do homem. Só que o homem tem que prestar atenção no seguinte, homem que esse padrão de beleza, ele não pode influenciar de como que você vê a mulher. Porque, às vezes, o homem ele tem uma distorção, né? Procura aquele ideal de beleza, a mulher bonita é só dos Instagram, é só daqueles filmes, né? com E aí aquela acaba que bunda tal, com aquele peito tal, aquela barriga tal, aquele cabelo tal, ainda tem muito isso mesmo, verdade. E aí você esquece de olhar para quem, para a moça que tá do seu lado. Que às vezes o cara até deixa sabe, ele gosta da menina, aí às vezes ele olha, vê ali uma gordurinha, ou vê um jeito assim, e só por conta daquilo, e vai deixando que a gente falou de essência, sabe? De se relacionar com aquela menina por conta do exterior. Tá certo, né? Todos nós temos que nos cuidar. Mas esse padrão não pode chegar ao ponto de distorcer a imagem do homem em relação à mulher. Né, de como que E ele também vê não ela. ser, e também não ser uma coisa que te ingessa, né? Que você não pode nem se permitir a conhecer outras pessoas por causa disso. Teve uma menina falou que na pandemia tá todo mundo fora de forma. A academia tá fechada, né? Você malha dentro de casa, no mar.
Mas, assim, se alguém tiver mais alguma pergunta, porque agora já deu 10 horas da noite, né? A gente tá falando aqui desde as 9. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar pergunta, que a gente agora já vai para os minutos finais. Se alguém quiser mandar pergunta, pode ficar à vontade. Eu quero deixar o convite para quem está assistindo hoje, que na semana que vem, na próxima sexta-feira, eu e a Daiane, nós vamos estar falando sobre felicidade, né? Nossa, esse tema. Não vou dar spoiler aqui não, pessoal, mas vocês gostaram de hoje, se esclareceu muitas coisas. Deixa seus depoimentos depois, do que vocês perceberam. Vai lá no meu Instagram, no Instagram da Jéssica, né? Compartilha. Semana que vem, essa questão da felicidade, a gente vai falar coisas aqui que poucas pessoas falam na internet. Vocês perceberam aqui, né? Que essa live foi diferente, a gente abordou, porque geralmente... Totalmente fora da linha do normal que a gente está acostumado, né? Realmente. Da caixa, isso... Né, de colocar autoestima é isso. Não, autoestima é ter uma coisa por trás, né, que mantém, né, esse padrão, essa estaca tão firme na sociedade de beleza. Então não deixe de acompanhar a próxima live, porque vai ser pancada. A gente vai falar coisa aqui extremamente importante. Nossa, realmente. Vai ser bem legal mesmo. E tem mais alguma... uma outra dica, a gente deu a dica do filme, né? Paixão Obsessiva, que tem no Netflix, quem quiser assistir. Quem quiser entender a história da beleza e o quanto ela muda, tem o livro A História da Beleza, do Humberto Eco. E tem um documentário muito bom, que eu e a Daiane nós já assistimos, que chama Porque a Beleza Importa, que vai falar justamente sobre isso, que a beleza precisa ter alma. Nossa, perfeito esse documentário, gente, né? Assiste. É 1 hora, vocês não vão arrepender. Melhor coisa que a Jéssica fez foi me indicar. Mudou a minha percepção a respeito da beleza. Xarope do... E é bom porque assim é tipo um complemento do que a gente está falando aqui, né? Que a beleza é essa questão de ter a alma interna, que tem uma alma, né? A alma é lógico que é interna, tem que ter uma alma. Então, assim, porque a beleza importa, do Roger Scruton, eu vou colocar. Tem como você colocar aí, Pedro? O Pedro vai colocar os nomes das indicações aqui nos comentários, que quem quiser assistir, que são as coisas que a gente também se... O documentário tem no YouTube, Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton. A História da Beleza, do Humberto Eco, é um livro. E a Paixão Obsessiva tem no Netflix, cada um num lugar. Mas, assim, são coisas que faz a gente entender mais. Um pouco que a autoestima e a beleza têm uma certa ligação, mas que não é a mesma coisa, são coisas distintas, né? Isso aí. É isso aí, está falado e dito. Então é isso? Então, eu acho que é isso. Não tem mais pergunta aqui. Eu acredito que a gente vai deixar salva aqui, né? Se tudo der certo aqui na hora de fechar a live, que já vai direto pro IGTV. Na semana que vem na sexta-feira também. Nós começamos às 9h07. Que vai dar tudo certo, porque sempre dá, né? Humilde, né? Que vai dar tudo certo. E o Pedro tá colocando o nome aqui. Vou ditar para ele colocar. Porque a Beleza Importa, que é o do Roger Scruton. A História da Beleza, do Humberto Eco, que é um livro. E Paixão Obsessiva, que vai falar da questão do narcisismo, do excesso de cuidado com essa beleza sem alma, vamos dizer assim. Né? Tudo bem? Você quer falar mais alguma coisa, Daiane? Só para o pessoal, semana que vem, enganjar aí, convidar amigos e participar, porque a gente vai soltar aqui muitos entendimentos, muitos conhecimentos importantíssimos aqui, que vai te ajudar muito nesse processo de entender como que é a felicidade. Sim. E viver a felicidade mais plena, vai te ajudar. Não vamos dar spoiler, não. Tô aqui, ó, toda hora que eu vou falar, a língua vai lá na frente e ela volta. Senão a pessoa nem assiste, né? Já tá falando tudo aqui, como é que faz, ó, então tudo, já vai. E se a gente espera vocês na próxima sexta-feira.